Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Meu Coração é Teu. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Também deixe o seu like para nos ajudar e acesse nosso site, o link tá aqui na descrição. Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 34, quinta-feira, 19 de dezembro, Diego diz a Ana que a ama. Diego lhe dá um beijo e Ana corresponde. Jennifer diz a Ana que tente levar a sério sua relação com Diego. Ana não tem certeza, já que ela acha que continua apaixonada por Fernando. Jennifer conta a Ana que Dorival prendeu Johnny por muito tempo para motivá-lo a pagar suas dívidas. Johnny diz a Diego que deve muito dinheiro a Dorival. Ana e Diego se beijam na frente de Fernando sem perceber. Fernando recrimina Diego. Diego diz que Ana era a empregada de Fernando, segundo a última discussão que tiveram. Fernando diz que já demorou muito para ir embora da mansão. Diego lhe pede que tentem se dar bem. Fernando concorda. Fanny conversa com Fernando sobre a decepção de Leon, mas Fernando sugere que trabalhe para se distrair. Isabela sugere a Fanny que trabalhe como assistente de Henrique Basurto. Isabela diz a Ana que ela vai ser uma criada, que lhe vai ajudar a se vestir e tudo mais. Bruno diz a Ana que tem uma moça que lhes ajuda com isso. Isabela diz a Ana que a vai tratar mal e vai fazer sentir como ela merece. Ana pergunta a Isabela o porquê a odeia tanto. Ana percebe que é porque Isabela sabe que Fernando não a ama de verdade e que por isso a odeia tanto. Isabela continua humilhando Ana quando Yolanda chega e humilha a babá também. Leon diz a Tamara que não pode continuar com ela e decide ir embora do quarto. Leon vai procurar Fernando e lhe pede perdão. Leon diz que ama sua filha e, considerando as circunstâncias, quer se demitir. Lhe pede perdão porque disse que falhou em tudo. Fanny exige a Leon que se vá do escritório. Leon diz que não se preocupe, que acaba de pedir demissão. Helena está muito melhor e pergunta a Nando se está certo de continuar com a relação. Nando diz que juntos vão vencer seus demônios. Henrique diz a Beatriz que a convidará para jantar. Beatriz conta a Fanny que entre Henrique e ela houve uma história. Tamara vai procurar Leon, mas só se encontra com Margarida. Margarida abraça seu neto e diz a Tamara que não a suporta e que o pior que pode ter feito foi entristecer Leon e Maurício, levando-o longe dos que o amam. Yolanda se encontra com uma cena de telenovela onde acreditam que a moça roubou as joias. Yolanda planeja incriminar Ana escondendo um colar de Isabela no quarto da moça. Leon sai da empresa quando chegam Tamara e Maurício procurando-o. Fanny se esconde, mas Tamara a encontra e a confronta. Tamara diz que deve afastar-se de seu marido. Isabela diz a Fernando que deve muito dinheiro e Fernando se oferece para ajudá-la com os pagamentos de seu cartão de crédito. Fernando diz a Fanny que Isabela a sugeriu como assistente de Henrique. Fanny não está de acordo, mas Fernando insiste. Henrique pergunta a Fanny o que é que gostaria de fazer e lhe sugere que se carregue da área de relação pública da empresa. Fanny recebe uma ligação de Margarida, quem lhe pede que vá vê-la em casa. Nicolas fala com Bruno e lhe diz que ele acredita que deveria ter algo entre Manuela e ele. Bruno diz que ele sente algo muito especial, mas que a dor o evita dar o seguinte passo. Bruno diz que passaram muitos anos desde essa última vez, mas que ele não pode esquecer. Sebastião diz a Ana que odeia Isabela. A tropa Lascuran prepara alguns cartazes para a surpresa de Nicolas para Jennifer. Ana leva Sebastião para dançar, mas conforme estão ensaiando a coreografia, de repente Sebastião explode de choro. Johnny conta uma piada a Jenny e Jenny sugere que ele faça um show cômico. Johnny conversa com Fernando e lhe diz que gostaria que fossem amigos. Johnny diz que quer mudar. Fernando pergunta a que se referia quando gritou que Ana não era o que parecia. Johnny diz a Fernando que estava muito irritado e que só disse por dizer. Yolanda e Isabela conversam sobre o plano do colar, mas Luiz escuta a situação. Yolanda diz a Isabela que quando Fernando perceber que Ana é uma ladra, então vai mandá-la embora. Diego percebe que Nando não consegue dançar e decide fazer uma troca de casais.
Nando diz a Ana que acredita que Helena é muito mulher para ele. Um rapaz dá em cima de Helena. Nando defende sua namorada, mas o rapaz empurra Nando. Diego defende seu sobrinho e dá um soco no agressor. Yolanda briga com Manuela pelo amor de Bruno. Isabela e Henrique se despedem e dão um beijo macabro. Helena diz a Ana que realmente ama Nando. Helena fica na mansão para dormir e pede a Fanny que lhe conte sobre Leon. Fanny diz a Helena que acha que nunca poderá perdoar Leon. Henrique combina de se ver com Beatriz, a secretária de Fernando, em seu apartamento e fazem amor. Henrique exige que Beatriz vá embora o mais rápido possível e a trata mal. Beatriz se entristece, por isso Henrique diz que o pior na vida é ter expectativas com respeito às pessoas, já que quase sempre tendem a te decepcionar. Ana e Fernando se encontram na cozinha e começam a falar das crianças. As mãos dos dois se tocam sem querer, enquanto são vistos por Isabela. Isabela se aborrece com a cena. Ana esquiva dos avanços de Fernando e sai da cozinha, mas sente o cheiro de perfume de Isabela. Nicholas não consegue dormir devido ao nervosismo. Por sua parte, Jennifer tem um pesadelo onde sonha que não tem bebê. Ana chega para acordar os gêmeos quando Isabela sugere que Ana não durma mais na mansão. Fernando pede a Isabela que deixem de fingimento e que falem a verdade. No café da manhã, conversam sobre os 15 anos de Alicia e Ana pede a Sebastião que inclua Nando e Fanny no pedido de casamento do avô. Isabela diz a Fernando que ela sim o ama, mas que ele não ama ela. Isabela diz que sabe que entre Ana e Fernando existe algo e que viu os dois juntos na cozinha. Isabela pergunta se ela merece que a mulher que Fernando ama de verdade esteja dormindo na mesma casa que ela. Diego diz a Fernando que conseguiu um apartamento e que está disposto a mudar por Ana. Está disposto a manter a cabeça num só lugar. Johnny chega ao escritório de Fernando para convidar todos para assistir seu show de stand-up. Leon liga para Fanny para dizer que Maurício está bem. Leon pergunta se pode voltar a ligar para ela, mas Fanny responde que não, que espere que ela o procure. Maurício pergunta se o céu está muito longe e se pode visitar sua mãe. Isabela visita seu médico e lhe diz que quer saber quem é o verdadeiro pai de seu filho. O doutor diz que qualquer procedimento que faça pode gerar um problema para o bebê. Isabela marca um encontro com Henrique. Henrique convida Fanny para jantar e lhe diz que ele é muito observador e que sabe que ela está passando por algo complicado. Henrique diz que gosta de conhecer as pessoas com quem trabalha. Isabela revela a Yolanda que não sabe quem é o pai de seu filho. Fanny revela a Henrique que Leon era casado. Henrique conta sobre sua vida a Fanny e comenta que seu pai teve uma embolia e que nem sequer pode falar mais. Leon descobre que tem todas as dívidas relacionadas com a morte de Tamara. Margarida diz a Leon que vai ajudá-lo a superar a morte de Tamara. Yolanda pergunta a Isabela se ama Henrique. Isabela diz que não. Isabela confessa que Henrique sabe todo o plano delas. Isabela confessa que Henrique sabe todo o plano delas. Isabela confessa que Henrique sabe todo o plano delas. Isabela sai da mansão. Ana termina o vestido com as crianças, só falta a coroa. Ana vai procurar Fanny e lhe diz que não tem nada melhor para recuperar o coração partido do que um abraço apertadíssimo de Ana. Isabela fica de se ver com Henrique e faz amor com ele. Beatriz chega no apartamento de Henrique e insiste desesperada em querer entrar, já que acredita que o rapaz está com Fanny. Henrique diz a Beatriz que o que fizeram foi só sexo e que não tem nada entre eles. Isabela percebe que Henrique está querendo seduzir Fanny. Nicholas está nervoso com o pedido de casamento, mas Ana o tranquiliza. Bruno leva Jennifer ao salão de festas e ali a família toda tem uma surpresa para Jennifer. Todos juntos levantam uma série de cartazes que pedem a Jennifer que se case com Nicholas. Jennifer aceita o pedido de casamento. Nando diz que o amor não tem idade e que sempre está nascendo. Diego está arrendando o apartamento no mesmo edifício de Henrique. Henrique diz a Isabela que percebeu que ela está apaixonada por Fernando. Isabela nega, dizendo que na realidade é parte de seu plano para convencer Fernando. Henrique não acredita. Fernando conta a Luz sobre a fada dos dentes. Alicia vê fotos de limousines. Ana se dá conta de que os gêmeos estão planejando algo, capturar a fada dos dentes. Fernando pergunta a Ana se pensa em Diego. Ana diz que isso não é da conta dele. Se você não acompanhou os capítulos anteriores, não se preocupe. A seguir você vai conferir um resumo especial sobre o que aconteceu.
No capítulo 31, segunda-feira, 16 de dezembro, Alicia conversa com Isabela da festa e propõe fazê-la numa boate. Ana quer fazer um presente surpresa para Alicia. Luiz diz a Ana que ela é como sua nova mamãe e que não quer que vá embora nunca. Ana diz que ela nunca vai deixar porque Luiz é como uma filha que sempre sonhou. Nicholas quer comprar um anel para Jennifer. Nicholas prepara uma surpresa para Jennifer. Fernando relembra que fez a promessa para a esposa Fanny de cuidar de Sebastião, por isso decide voltar para casa. Diego confessa a Ana que está apaixonado por ela. Ana diz a Diego que ela continua triste. Diego diz que ainda assim ele está disposto a tentar com ela. Diego diz que está disposto a esperar o tempo que for necessário. Dorival se encontra com Jennifer e Jennifer descobre que Ana deve mais dinheiro. Jennifer pergunta a Nicholas o porquê da surpresa, mas sua ligação é interrompida por Yolanda. Yolanda tenta seduzir Nicholas e, na confusão, ela acredita que ele vai se casar com ela. Ana diz a Fanny que gosta de Diego. Diego escuta através da porta. Ana parece perceber que Diego estava escutando, mas quando vai conferir, percebe que não tem ninguém no corredor. Fanny lhe aconselha a dar uma oportunidade a Diego, e Yolanda faz uma inspeção de todo o serviço da mansão Lascuran, para surpreender todos antes da chegada de Isabela. Isabela chega e se anuncia como a senhora da casa. Ana se aborrece com essa situação, mas Bruno fala com ela e lhe pede que não se vá. Ana e Bruno dizem que devem se manter firmes contra Yolanda e Isabela. Fernando defende Bruno em frente de Yolanda e lhe diz que seus empregados ele trata como pessoas, não como escravos. Diego se oferece para ajudar Fernando com o tema de Sebastião. Isabela pede ajuda de Ana para acomodar suas coisas no closet. Porém, Isabela trata Ana muito mal e joga várias de suas coisas no chão para que Ana as recolha. Nesse momento, Isabela pisa na mão de Ana e lhe diz que ela está por cima dela e que ganhou ao se casar com Fernando. Yolanda conversa com Isabela e lhe diz que há 8 moscas, das quais devem se livrar. Tamara vê as fotos de Fanny no celular de Leon. Tamara procura Leon na empresa, mas se encontra com Fanny e Beatriz. Beatriz diz que não há vagas disponíveis. Leon se encontra com Tamara e se surpreende. Dorival libera Johnny e lhe pergunta se finalmente entendeu por que o prenderam. Dorival relembra que deve pagar até o último centavo. Johnny volta ao seu apartamento e percebe que agora um estudante mora ali. Fernando e Diego estão brigando quando de repente Ana intervém e diz que sabe a razão de seus problemas. Estefânia. Diego diz que Ana é uma mulher maravilhosa. Fernando pergunta a Diego quanto tempo vai demorar para ir embora. Diego diz que vai ir a um hotel e que se apaixonou por Ana. Diego diz que cedo ou tarde Ana o esquecerá. Isabela quer saber o porquê Diego e Fernando brigaram, mas os irmãos a distraem. Os gêmeos planejam fazer uma brincadeira com Isabela para se vingar dela. Sebastião conversa com Fernando e lhe diz que odeia que tenha se casado com Isabela. Fernando tenta tranquilizá-lo. Johnny chega na mansão para procurar a Ana. Logo ele percebe que foi despejado do apartamento. Ana oferece a casinha para ele ficar. Estão surpresos pelo estado de Johnny, mas ele não quer confessar nada do que aconteceu. Fernando pergunta a Ana se é verdade que entre ela e Diego existe algo a mais. Ana diz a Fernando que ele perdeu todo o direito de perguntar sobre sua vida quando ele decidiu se casar com Isabela. Ana procura Luz e descobre que Isabela e Alicia são amigas. Alex e Gilly planejam fazer algo contra Isabela, mas Ana chega e descobre o que planejam. Os gêmeos fingem não saber nada. Tamara recrimina Leon por estar com Fanny. Leon diz que ela não tem nada que reclamar, pois ela não é nada dele. Leon diz a Tamara que pensa em deixar que ela fique com Maurício no quarto, mas que ele irá viver com sua mãe e que quer que se divorcie. Leon diz que já não são mais um casal. Tamara pergunta se Fanny já sabe que tem um filho. Ameaça dizer a verdade. Helena confessa a Nando que é bipolar. Nando trata de convencê-la de que a ama e que é o mais importante para ele. Diego se aproxima de Ana para falar com ela, mas Fernando exige que sejam mais discretos. Fernando relembra que ela é uma empregada. Luiz sai com Isabela e diz que ela é uma bruxa. Diego pede a Fernando que não trate Ana mal, mas Fernando lhe diz que trata de seus empregados como ele achar melhor. No capítulo 32, terça-feira, 17 de dezembro, Fernando diz que não sabe como Estefânia controlava todas as crianças. Nicholas diz que é preciso se comunicar com os filhos. Nicholas diz a Fernando que a razão de seu mau humor é que Diego está apaixonado por Ana.
O almoço começa, mas os gêmeos colocaram uma aranha na sopa de Isabela e ela grita completamente assustada. Fernando os repreende e exige que peçam desculpas a Isabela. Fernando diz que precisam saber que as ações têm consequências. Diego procura Dorival para liquidar a dívida de Ana na Chicago. Johnny pergunta a Jennifer se acredita que Ana vai se envolver com Diego. Jennifer diz que é possível. Jennifer convence Johnny a procurar Ricardo, o dono de uma oficina mecânica, para pedir trabalho. Ricardo dá trabalho a Johnny e Jennifer. Jennifer muda de look para trabalhar e Johnny percebe que está se apaixonando por ela. Jennifer e Johnny começam a trabalhar na oficina. Dorival diz a Diego que não pensa em perdoar a dívida de Ana porque faz muito dinheiro com ela. Henrique chega no escritório e se apresenta frente a Fanny como um homem bonito e elegante, mas com uma atitude. Beatriz e Henrique se conheciam de antes e se abraçam. Henrique diz que Fanny é muito ineficiente. Fernando pontualiza que é sua filha. Tamara está disposta a mostrar sua certidão de casamento a Fanny. Leon decide que precisa dizer a verdade para Fanny. Fernando pergunta a Fanny se está tudo bem. Ela diz que Leon está escondendo algo. Manuela segue Bruno numa saída misteriosa. Ela o descobre se reunindo com um mafioso do lado de fora de uma vinícola. Manuela diz que vai desmascarar Bruno de uma vez por todas, mas decide voltar para casa ao sentir medo. Bruno volta e é flagrado por Manuela com sangue nas mãos. Bruno esclarece que é tinta vermelha. Os gêmeos estão se divertindo vendo o vídeo que gravaram de Isabela quando Ana entra e os repreende. Ana liga para Fernando para lembrá-lo que tinha prometido ajudar Sebastião com a tarefa. Ana recebe uma ligação telefônica de Dorival, que lhe diz que Diego fez uma oferta. Ana o confronta e diz que não tem por que se meter em sua vida. Diego diz que ele quer lhe dar o melhor, mas que talvez deva se afastar. Ana procura Diego para pedir perdão pelo que disse. Ana e Diego se reconciliam. Fernando diz a Fanny que talvez Leon não seja um rapaz ideal para ela, e não pelas barreiras socioeconômicas, mas pelas diferenças. Fanny pergunta a Fernando se ele continua amando Ana. Fernando diz que sim. Fernando percebe que está falhando como pai e que sua única e verdadeira prioridade deve ser seus filhos. No capítulo 33, quarta-feira, 18 de dezembro, Fernando procura seus filhos e diz que entende a posição deles contra Isabela, que a vê como uma intrusa, mas que é preciso respeitá-la porque ela vai lhes trazer um novo irmãozinho. Lhes diz que, apesar de tudo, não tem uma justificativa para estarem indo mal na escola. Fernando diz que a partir desse momento, sua única prioridade será seus filhos e que dedicará uma hora diária a eles. Fernando diz que os ama e que eles são sua razão de existir. Ana diz a Diego que reagiu mal, que não devia ter gritado e que tem um pouco de trauma com dinheiro. Diego diz que tem razão e que não devia ter se intrometido. Eles se abraçam. Ana e Luiz começam a trabalhar no vestido de Alicia. Johnny percebe que Jennifer é uma mulher atraente e que sempre a tinha visto como amiga. Jennifer recrimina Johnny que agora esteja se fixando nela. Dani cumprimenta Johnny. Manuela diz a Bruno que o seguiu até uma vinícola e que sabe que deve dinheiro a alguém. Bruno não quer dizer nada e pergunta se confia nele ou não. Isabela repreende Ana que Fernando esteja fazendo a tarefa com as crianças, já que se supõe que esse seria o trabalho da babá. Isabela diz que é incompetente. Isabela agarra Ana fortemente e a insulta. Ana dá uma bofetada em Isabela. Isabela diz que acaba de cometer o pior erro de sua vida. Yolanda diz a Ana que se ela se meter com sua filha, também está se metendo com ela. Bruno está fazendo uma ligação misteriosa quando Yolanda entra para pedir uma massagem. Nicholas pede a Ana que o ajude a pedir Jennifer em casamento. Nicholas também pede ajuda às suas netas. Nicholas tem dúvidas se é correto prender Jennifer a ele. Fanny conversa com Fernando e lhe diz que tem medo de conversar com Leon. Fernando se oferece para ir com ela. Fanny pede a Ana para ir também. Ana concorda. Ana e Fernando motivam Fanny a falar com Leon. Fernando está encantado por ver como Fanny e Ana se dão bem. Fernando diz a Ana que os dois sempre vão estar unidos através de seus filhos. Fanny procura Leon. Leon diz a Fanny que a ama e que nunca tinha conhecido uma garota tão extraordinária como ela, mas que precisa contar que ele é casado. Fanny fica chocada. Leon conta que se casou com Tamara e que sua relação não deu certo e a moça foi embora. Fanny pergunta quando Tamara e Maurício voltaram.
Leon diz que não lhe disse nada porque pensou que nunca iam voltar. Fanny está aborrecida e lhe diz que não pode amar alguém e mentir na sua cara. Fanny diz que não quer voltar a vê-lo nunca em sua vida. Fernando e Ana conversam sobre Leon. Fanny sai chorando e Leon corre atrás dela. Fanny conta o segredo de Leon. Fernando dá um soco em Leon. Fernando e Ana levam Fanny embora e dizem que sempre tem algo no final do caminho que te faz levantar. Ana diz a Diego que ela iria gostar de ser bailarina. Diego diz que a quer ajudar a realizar seus sonhos. E aí, pessoal, curtiram mais uma novidade sobre a novela Meu Coração é Teu? Então não se esquece, ó, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.